Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista, que hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Silvanise Marques, ela que é coordenadora de Educação Ambiental do Instituto Biota. Muito obrigado, Silvanise, por ter aceitado o nosso convite. No dia 15, no sábado, dia 15, teremos o Clean Up Day. E eu queria que você explicasse para o nosso telespectador que campanha é essa, que ação é essa. Obrigada, boa tarde a todos os telespectadores. Então, essa campanha Clean Up Day é uma campanha que já acontece mundialmente, certo? Ela acontece todo mês de setembro, terceiro sábado. E assim, a Alagoas não poderia ficar fora disso, né? Então, o Instituto Biota, uma das organizações que já vem fazendo isso aqui no estado, né? Especificamente mais na capital. Estamos na nossa 10ª versão esse ano, certo? E isso acontece assim, é uma forma de sensibilizar a população, ok? A gente percebe que é preocupante a quantidade de resíduos sólidos que o homem produz e que o destino final desses resíduos sólidos são os oceanos, mares, rios, lagos. E assim, o impacto que esses resíduos vêm causando na vida marinha principalmente. Eu sei, Silvanise, que de certa maneira a pergunta fica até um tanto óbvia, mas no momento de conscientização eu queria reforçar como esses resíduos têm ido parar no mar. Bem, isso é muito complexo, né? É bem complexo porque vai desde a educação ambiental, de um modo geral, e doméstica em si, né? O cuidado com o destino desses lixos que são produzidos, a forma que elas são destinadas, é outra forma bem preocupante, e a parte de reciclagem, que nós não temos, assim, nós não podemos dar um destino exatamente para todos os tipos de resíduos que são produzidos. Tá, mas exemplo, quando uma tartaruga acredita que aquele plástico é um alimento, aquele plástico ele chegou ali de que maneira? De um banhista tomando banho, de uma rede de esgoto, de uma cidade litorânea, de um barco que despeja? Como é que chega aquele plástico em alto mar, por exemplo? Bom, tudo é um somatório, né? A gente não pode apontar exatamente o causador é você, tá? Porque é um pouco de tudo. Então, somatório pelo fato desde embarcações até comerciantes, a população em si, certo? No despejo desse lixo, não ter cuidado, então, joga na rua mesmo. Então, das ruas vão para as galerias e deixa o destino são os oceanos. No caso, nosso aqui, oceanos principalmente. Então, pelo fato dele ter uma certa semelhança com algum tipo de alimento, né? Então, tartarugas ingerem acidentalmente e essa ingestão é fatal para elas, né? Eles comprometem todo o sistema gastrointestinal, as tartarugas, após comer certa quantidade de lixo, elas não conseguem mais, não conseguem fazer a digestão, então vão definhando até a morte, né? Chega um ponto que elas não conseguem mais. Hoje, você avaliaria que algo já mudou em termos de conscientização? Você acha que é possível ver algum tipo de avanço desde que identificado essa crise que nós temos em termos de resíduos sólidos? Bom, se a gente for pensar no ponto de vista de produção, não, isso aumentou e muito, certo? Então, estudos revelam que a partir acho que foi na década de 40 e 50, houve um aumento considerado. A partir de 50 foi que teve um estudo, tá? Um aumento considerado na produção desses resíduos. Então, uma coisa que a gente vê que hoje está mais preocupante. Então, há entidades que têm cuidado com a produção de lixo, certo? Então, eles passaram a adotar não o uso mais de copos descartáveis, que é um grande vilão, certo? Algumas empresas já estão mais adotando o uso de canudos de plástico, que também é um outro resíduo, que eles são usados em tão pouco tempo e descartados imediatamente, digamos assim, e o tempo de decomposição dele são centenas de anos. O caminho seria a substituição, exemplo, você falou do copo plástico, agora seriam nas repartições, por exemplo, ou nas empresas o uso de copos, a adoção de canecas,
ou seria a adoção por parte da indústria de biodegradáveis, por exemplo? Não, eu acredito que, quer dizer, os plásticos não vão deixar de existirem, certo? Mas a gente pensando no ponto de vista dessas empresas públicas principalmente, vamos falar dessa forma, eles já começarem a ter o uso a diminuição do uso desses descartáveis, então isso já traria uma boa resposta, certo? Para a redução de resíduos. Certo. E o uso de material biodegradável, qual a tua opinião sobre isso? Bom, há empresas hoje que já estão deixando de produzir hastes flexíveis com plástico, né? Eles já estão usando papel. Então, assim, eu acho que na década de 80, né? Então havia muitos pratinhos de festa, digamos assim, e copos que eles eram de papel. Certo? Embalagens também, havia muitas embalagens de papel. Então, muitos desses produtos foram trocados por plásticos. Eu acredito que, à medida que essa preocupação está vindo à tona devido ao avanço da produção de lixo, algumas empresas estão tentando voltar a produzir esses materiais com material biodegradável. Isso já seria também um bom avanço, porque muito do que vai é embalagem de garrafas PET, também a gente tem muita denúncia de sacola, isso daí também, sim, se não está no mercado, já ajuda. Já ajuda. Realmente, empresas elas continuam tem empresas que não têm esse cuidado para que produza, mas que destino vão dar depois, não é? Certo. Mas voltando para o nosso assunto da entrevista, como é que funciona o Clean Up Day? Quais são os pontos de concentração? Bom, o Clean Up Day é uma campanha assim, de um forte impacto, certo? Até porque ela envolve principalmente a parte de praias, tá? Limpeza de praias, mas não deixa de fora os rios, lagos, como falei anteriormente. Então, vai acontecer assim. Aqui na capital haverão 2 pontos de concentrações, tá? Onde as pessoas irão se concentrar. E de lá iremos pegar os nomes dessas pessoas e alguma distribuição de kits, certo? Esses kits vêm camiseta, boné, vem algum copo retráteis e terá uma ficha de inscrição, porque ao final desse evento, tá? Depois que eles sairão dessa concentração, iremos todos para um ponto em comum, que será em frente à Lagoinha. Certo? Os pontos de concentrações são um no norte, especificamente no Posto 7, e o outro no sul da Balança de Peixe, em Pajuçara. Então, saindo desses locais, irão se concentrar no Alagoinha. Então, lá, nessa concentração, haverá alguns sorteios surpresa para os participantes, certo? E a ideia é, à medida que forem passando pela praia, sensibilizar a população. A ideia é essa, certo? Não é limpar a praia, porque as pessoas não vão limpar. Até porque amanhã no outro dia vai estar cheia de lixo novamente. A ideia é justamente sensibilizar a comunidade para que perceba o que está acontecendo no nosso litoral. Entendo. Voluntários todos? Sim, todos voluntários. Quantos são esperados? Bem, nós temos muitas pessoas envolvidas, certo? Assim, estamos com muitos apoiadores. Posso citar todos que estamos juntos com a gente, porque quanto mais pessoas envolvidas, mais envolvendo, melhor para o Estado, certo? Então, a Biota, esse ano, conta com o apoio dos parceiros da ABIH. Certo, ABIH. A Brasel. Certo. O Corpo de Escoteiros, né, que são os Guardiões da Amizade. A Prefeitura de Maceió, do Estado de Alagoas. O BWP, que é o Primer, Best Certo. Western e o Verde Mar. Certo. Além do Sindicato dos Hotéis e Restaurantes de Alagoas. Qual a importância de cada um deles? Como eles trabalham principalmente, tá, com a parte turística, porque assim, Alagoas é privilegiada com nossas praias, né, muito, muito bem privilegiada. Então, por que não mostrar o que temos de melhor, certo? Então, essas entidades, elas têm esse compromisso, essa preocupação, porque como é que ele vai mostrar o que eles têm de melhor se está, digamos assim, feio, sujo? Okay?
Claro. E eles entram com que tipo de forma de apoio? Bem, houve uma divisão, certo, em valores, pelo fato de a gente tem uma estimativa de 1.200, mandamos produzir 1.200 camisas para ser distribuída nesse evento. Então, as empresas ficaram responsáveis cada empresa ficou responsável por uma certa quantidade de valores. Então, outras ficaram com sacos plásticos, outras ficaram com a parte de alimentação, que terá no primeiro momento, haverá um lanche para os voluntários que irão participar. Outras ficaram com sorteios, certo, dos brindes que irão ter no final do evento. Certo. E assim, cada um ficou responsável por uma parte, para que no final tudo dê certo. Como funciona o Instituto Biota? O Instituto Biota é uma ONG, sem fins lucrativos, né? A nossa missão é foco em tartarugas e mamíferos marinhos, tá? A gente não deixa de dar um apoio quando encalha algum tipo de animal. Mas o nosso foco principalmente é tartarugas e mamíferos, especificamente baleias e golfinhos. Então, ela atualmente está trabalhando em todo o estado de Alagoas, certo? Na parte de litorânea, fazendo um PMP. Esse PMP acontece em todas as manhãs, de segunda a segunda está acontecendo isso. Então, nossos monitores fazem todo o percurso do litoral alagoano, na primeira maré, tá? Para isso, todos eles estão cobertos, tá? Pela licença, tudo bem documentado, porque sabemos que é proibido o tráfego de veículos nas praias, né? Então, Biota está bem documentada quanto a isso. Todos os monitores bem treinados, caso ache algum animal marinho, o que fazer, como proceder. Okay? Disponibilizamos também de contatos, caso alguma população venha encontrar algum animal marinho, o que fazer. Então, a gente disponibiliza de um aplicativo, tá? Que a gente está sempre passando para as pessoas também. E os nossos números estão todos no WhatsApp, que também, encontrando animal marinho, entra em contato com a gente, já que como os monitores passam no primeiro momento, pode ser que depois que eles passem, calhe algum animal e vão ficar lá? Não, então entra em contato com a gente, que a gente vai fazer esse socorro, se for vivo, né, fazer o resgate ou registro se ele estiver morto. Conta pra gente, tem algum telefone que a gente possa disponibilizar no próximo bloco? Sim, temos contato? 3 números. Ditado de cabeça? Alguns, os 3, então, eu acho que sim. A gente vai para um breve intervalo. Ok. Você recupera esse número pra gente. Sim, a gente vai colocar ali na tela para poder falar. Eu estou aqui com a Silvanise Marques, ela que é coordenadora da Educação Ambiental do Instituto Biota. Estamos aqui falando do Clean Up Day, uma campanha que vai acontecer neste sábado, dia 15, com 2 pontos de concentração e um de convergência, né, de uma certa maneira. Você tem no posto 7, e a partir de que horas? 8 horas. A partir de 8 horas. Todo mundo pode participar ou já estão certos? Sim, estão todos convidados. Estão todos convidados a irem às 8 horas lá para o posto 7 ou para a balança de peixe lá da Pajuçara e se juntar a uma causa nobre, uma causa importante. A gente vai para um breve intervalo. A gente volta já com o programa Ponto de Vista. Vou falar mais com a Silvanise Marques sobre esse assunto. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. A democracia se faz com diálogo e se realiza com compromisso. Democracia também é feita com doação e se completa quando existe colaboração. Democracia se faz mesmo com participação de todos.
Venha fazer parte dessa ação. Cadastre-se como mesário voluntário no site do TRE do seu estado. Vem pra urna, eleições 2018. Justiça Eleitoral. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora. É o que eu amo. E eu, design de games. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o que estudar, de acordo com a sua vocação. É a liberdade que você queria para decidir o seu futuro. Quem conhece o novo ensino médio? Aprova. Acesse o site e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a Silvanise Marques, ela que é coordenadora de Educação Ambiental do Instituto Biota. Estamos aqui falando do Clean Up Day. E para participar, para pegar mais informações, tem telefones para isso, né? A gente pegou alguns, de uma certa maneira pode servir para você pegar orientações. É o 9911 2944. Isso. O 98815-0444. O que é que pode ser obtido de informações num telefone como esse? Bem, estando um animal vivo, certo? Digamos, se for um mamífero, então nós damos algumas informações até a equipe de resgate chegar. Certo. Pronto. Então, esse animal estando vivo, pensamos num golfinho, então, tá? Pensamos em um golfinho. Então, primeiro passo, né, é não tentar segurar um animal, tá? Se tiver de dia, a gente pede para mantê-lo molhar, um pano molhado, com cuidado na parte da cabeça, porque lá tem um espiráculo, é como se fosse o nariz do animal, então ter cuidado para que não tape aquele orifício que tem logo na cabeça. E assim, mantê-lo molhado e a sombra, caso tenha como botar alguma contenção para diminuir a temperatura do sol, até chegar a equipe de resgate. Se for tartaruga também, a gente pede para manter acondicionada com um pano molhado na parte do casco, para que o sol não acelere mais a desidratação ou queimadura de algum animal. Quem resgata? É isso, nós temos a equipe de veterinários e de monitores, certo? Estamos com 3 bases aqui no estado. Uma em Lagoa do Pau, na região sul, uma em Riacho Doce e uma em Porto de Pedras, na região norte. Então, aonde esse animal encalhar, então vai ter uma equipe já lá de prontidão para fazer esses primeiros socorros. Existem lugares que são mais rotas desses animais? Por exemplo, você falou em Lagoa do Pau. Está baseado em Lagoa do Pau porque lá é um caminho que costumeiramente animais encalham, por exemplo? Não necessariamente. Nós juntamos o útil ao agradável. Okay? Assim, nós precisávamos de uma base naquela região e nós encontramos uma casa que se adequava à nossa necessidade e realidade para fazer o que está acontecendo lá hoje. Então, lá nós estamos com o centro de reabilitação de tartarugas e aves marinhas, certo? E a base central em Riacho Doce Norte fica como um suporte. Caso encalhe algum animal nessas duas outras bases, então faz os primeiros socorros nelas e depois encaminha para a base sul, onde está toda a equipe. E o Instituto dispõe de que equipamentos para poder fazer esse resgate? Nós temos, para transporte do animal, nós temos uma Hilux, uma Saveiro também, e temos também um Fiesta. Então, em alguma situação, dependendo do porte do animal, a gente vê o que mais se adequa para fazer. E dependendo se for, enquanto tem monitores que estando na praia, certo? Dependendo também do porte do animal, ele passa todas as instruções para a gente se organizar e ir até o local. Certo. Eu quero só reforçar, antes de fazer a próxima pergunta, que o número de apoio é o 99115 2944. Nesse mutirão, o apoio da Prefeitura tudinho, a gente sempre lembra, de uma certa maneira, o quanto o poder, o Estado, tem o seu papel nesse processo de conscientização e nesse processo de conservação.
como o Instituto Biota e as empresas, instituições e entidades que trabalham nessa parte ambiental identificam ou pensam que é o papel do poder público nessa área? É assim, é muito fácil a gente apontar, né, erros dos outros. Mas a gestão, o poder público, ele digamos assim, ele é o principal responsável para que as coisas, para que mostre a melhor coisa que temos no nosso estado. Digo melhor coisa em que sentido? Como está acontecendo agora, né? O que vai acontecer agora, digamos assim, a parte do clean-up. Por que temos que envolver a prefeitura? Porque a prefeitura é de Maceió. Sim, o evento vai acontecer em Maceió. Sim. Então, nada melhor do que ele estar junto conosco. Certo. Mas, fora dessa campanha, qual o papel dela? Bem, ela dá muito apoio para a gente. Tá? Então, hoje temos uma parceria muito boa com a Secretaria de Recursos Hídricos, né? A Secretaria Estadual, a SEMAR. Certo. Então, ela dá um apoio muito bem ao Instituto Biota. A Prefeitura, através das Secretarias de Desenvolvimento e Território, né, a SENDES e a SEDET, também está sempre nos apoiando. Além dos outros particulares, né, não só os públicos, também está sempre conosco. Como a SOS Mata Atlântica, é uma grande parceira nossa. Certo. A Toyota, também outra parceira que está sempre conosco. Certo. A APA Costa dos Corais. Então, assim, é todo um conjunto, todo envolvendo para uma causa nobre, né, que é a conservação e a preservação do meio ambiente. Quando a gente vê um trabalho desse de conscientização, quanto ainda é necessário caminhar para a gente ter uma sociedade consciente de seu planeta? A gente percebe que isso é um trabalho muito minucioso, certo? De formiguinha mesmo. Porque a gente percebe que trabalhar com pessoas não é fácil, ok? Por mais que a gente tente conscientizar, mostrar, mas é muito minucioso, é muito difícil. Mas nem por isso a gente tem que ir. Não, já que está assim, vamos deixar? Não, está assim, se pode melhorar, vamos lutar por isso, vamos atrás disso, né? Áreas de proteção, quão são necessárias? Área de proteção. Bom, atualmente a gente tem a área da APA Costa dos Corais, né, que é uma área bem abrangente, certo? Temos também a APA do Pratagi, né, daquela bacia da área do Pratagi. Mas assim, eu acredito que não tenha uma quantidade necessária, certo? Porque o meio ambiente está todo ligado, ele está todo interligado, de uma forma ou de outra, eles estão todos interligados. Então não tem como a gente dizer o que é mais ou o que é menos importante. Uma vez que está tudo envolvido mesmo. A gente tem visto, de uma certa maneira, trabalhos nessas áreas, não só de proteção, mas litorânea, da campanha Encalhou. A população tem aderido? Muito mesmo, certo? Essa campanha, que é uma campanha informativa, né, nós estendemos para todo o litoral alagoano, justamente para isso, para formar uma rede de colaboradores, certo? Divulgando todos os nossos contatos, que caso encalhe algum animal marinho, eles venham entrar em contato conosco. Há uns 3 anos atrás, as pessoas se encalhavam um bicho, ligar para o Corpo de Bombeiro, ligar para a SAMU, não tinha um norte. Então, hoje, a Alagoas dispõe do Instituto Biota para fazer esse registro, esse encalhe, esse socorro desses animais. Então, assim, essa campanha Encalhou, ela veio assim, abrangindo muito mesmo, foi bem abraçado pela população, eles contribuem muito com encalhando um animal, aparecendo qualquer bicho, entre em contato com a gente. Qualquer bicho, baleias, golfinhos e tartarugas. Principalmente os marinhos, não é? Os mais recentes, no litoral sul, teve o mesmo motivo, poluição? Olha, estamos ainda em fase de estudo para descobrir qual a causa morte desses bichos, tá? Falando em baleias, a gente vê que a maioria foram filhotes. Certo. Então, filhotes têm uma certa facilidade de desgarrar da mãe. Certo. E aí ficam desnorteados, terminam morrendo e vem calhar, né, bater na praia.
Ainda não tem a perícia para caçar, não? Ainda não. Ainda nós não temos um registro que comprove, não. Eles encalharam por causa disso. Entendo. Entende? Então, sempre que encalha, a gente tira material para fazer necrópsia, né? Tentar descobrir a causa-morte e por que eles estão encalhando. O Instituto ele é composto por biólogos? Por quem faz parte do... Sim, biólogos, veterinários, temos a parte jurídica, temos recursos humanos. Não tem uma profissão pré-definida, não, só pode trabalhar na biota quem for assim, não. Somos todos voluntários e a maioria são da biologia mesmo, certo? Biologia e veterinário, mas tem outros cursos também que estão envolvidos. Eu queria fazer um convite a você, eu queria que você fizesse um convite a todos, mais uma vez, do Cleanup Day, e a gente reforçasse esse convite também o telefone para confirmação. Ok, então. O Instituto Biota convida toda a população alagoana para participar desse Cleanup Day. É um evento muito importante que vai acontecer no dia 15 de setembro, próximo sábado. Também na parte baixa de Maceió, nas praias de Pajuçara, Ponta Verde e Jatiuca. E estão todos convidados a participarem. Nós disponibilizamos desses 3 contatos que ele já passou anteriormente para alguma pergunta, alguma curiosidade, esclarecimento, né? Que são o 9115 2944, 9115 5516 e 8815 0444. Certo. Estou aqui com a Silvanise Marques, coordenadora de Educação Ambiental. Quero agradecer. Obrigada. Desejar um bom sucesso na campanha do Cleanup Day. Obrigada. Reforçar o convite a você, que você participe dessa causa que é importante e esteja no Cleanup Day, no posto 7 e na Balança do Peixe às 8 horas desse sábado. A gente vai para o intervalo. Volta já. Ter uma carreira na Espanha, para um garoto pobre como eu, só seria possível se fosse jogador de futebol. Eu nasci numa comunidade pobre, no subúrbio de Olinda. No começo, eu tinha vergonha de falar que meu pai vendia pipoca. Hoje, eu tenho orgulho disso. Ele esforçou o máximo para a gente estudar na escola por muito tempo. O que eu tenho hoje na Espanha foi porque eu entrei na escola de tempo integral. Foi lá que eu descobri que eu poderia realizar meus sonhos, que eu poderia fazer uma faculdade. Hoje eu estou lá na Espanha, né? Acabei a faculdade, sou engenheiro atualmente, foi consegui chegar. E hoje estou aqui de volta, depois de 10 anos, mais ou menos, e fazer uma surpresa para meus pais. Surpresa, né? Matar a saudade, agradecer tudo que eles fizeram por mim. O Ministério da Educação criou 500 mil novas vagas para as escolas em tempo integral de ensino médio em todo o país. Mais oportunidades para mais brasileiros. E a escola de tempo integral mudou minha vida. Mudou muito minha vida. Ministério da Educação. Governo Federal. Ordem e progresso. Se você gosta de ação e completa 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a junta de serviço militar mais próxima e aliste-se. Você só precisa da certidão de nascimento, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Ministério da Defesa, Governo Federal. Como brasileiro, eu me sinto responsável pela preservação dessa riqueza natural. Fiquei sabendo sobre os corais da Amazônia por meio de uma ação de comunicação que o Greenpeace fez, falando sobre a descoberta desses corais super raros e também sobre a ameaça que eles estavam enfrentando, né? Então foi aí que eu assinei a petição e aí estou acompanhando até hoje o desenrolar dessas ações, né? O que me motiva a fazer parte do Greenpeace, em primeiro lugar, a questão da proteção ambiental, em segundo, porque eu confio muito no Greenpeace, acredito muito no impacto do trabalho da organização. Uma imagem que vem bem forte na minha cabeça foi aquela ação no Cristo Redentor e também da ação contra a caça de baleias. Eu sou contra a ação das petrolíferas por conta do grande risco de um desastre ambiental, causando a morte dos corais e também um impacto em toda a população que sobrevive por meio da pesca ou do turismo naquela região. Eu e mais 1.700.000 pessoas já assinamos a petição, mas precisamos que mais pessoas se envolvam com essa campanha, para que essa ameaça deixe de existir completamente.
Eu sou Victor Teramoto, doador, e também defendo os corais da Amazônia. Venha com a gente, somos Greenpeace. A expectativa de vida no Brasil está crescendo. Você pode escolher entre ficar parado ou viver uma vida longa e proveitosa. Abandone vícios que fazem mal à sua saúde e apoie-se em práticas saudáveis. Você vai descobrir que pode ir muito mais longe. Envelhecimento ativo. A gente apoia essa ideia. Santa Casa de Misericórdia de Maceió, em defesa da vida. Voltamos com o programa Ponto de Vista, agora aqui comigo meu amigo Tony Soares, especialista em marketing, no momento em que as redes sociais, o marketing sempre pensa a parte virtual. Como hoje é necessário se relacionar com o seu público, com sua clientela, a partir dessas redes sociais, a partir do marketing virtual? Justamente, Wendel. E aí, tudo bem? Prazer estar de volta aqui. Então, hoje a comunicação digital tem tido um fator muito importante para qualquer empresa, seja ela em qualquer segmento que for, né? A gente vem trabalhando muito com um sistema que a gente desenvolveu, um método que a gente desenvolveu, que a gente faz um mapeamento do público-alvo. A gente faz um mapeamento com o uso de tecnologia, né? Independente de que a empresa tenha sua agência, que contrate sua agência para fazer a comunicação de sua empresa, a gente usa da tecnologia para mapear e segmentar todo aquele público-alvo para que ele venha obter resultados, entregar o que foi produzido, entregar a campanha para aquela audiência que de fato tem interesse para a empresa para ter um retorno. Quando a gente fala de segmentar, a gente me dá a impressão, Tony, eu não sei se é um pensamento correto, de que hoje o mundo está cada vez mais fragmentado. Isso. Né? Antigamente você tinha pessoas sentadas na sala de estar assistindo um só programa. Hoje elas não, você tem uma sala que podem ter 5 pessoas vendo 5 coisas diferentes. Hoje está bem mudado, né? A gente, para obter um resultado, a gente realmente tem que elaborar uma campanha de acordo com o público que a gente tem que atingir. É aí que existe a necessidade de um estudo de campo, né? Um estudo de campo antecipado, para então você lançar um produto. É um caso, vamos dizer, um case de sucesso antigo, que posso citar aqui, né? Que foi aquele produto de uma marca, de Activia, não sei, eu não lembro. Acho que foi esse mesmo. O cara fez primeiro um estudo de campo para então lançar ele no mercado. Ver a forma que o cliente estava absorvendo o produto, para então você, de fato, lançar ele de uma forma assertiva. Então, ou seja, seja uma campanha de campanha política, seja uma campanha de um produto, seja uma campanha de um upgrade em um outro produto, você tem que, de fato, passar por esses caminhos. O marketing tradicional até você chegar no digital. Quando se pensa nesse marketing, você fala um estudo, me dá a impressão de que esse estudo é mais caro até que a própria campanha. É isso mesmo? Às vezes sim. Às vezes um estudo... E como deixar isso acessível para uma empresa regional de uma cidade? Uma empresa que atinja, vamos dizer, vou tentar especular aqui. Uma empresa que venda caneta uma papelaria numa região do Farol. Pronto, aí nesse caso, uma empresa de pequeno porte, realmente a gente tem que fazer... Tem outros métodos para... Tem outro método para a gente fazer esse planejamento, para a gente fazer esse estudo. Já uma indústria, ela precisa sim fazer um estudo de mercado. Principalmente se for o lançamento de um novo produto. E como é que se dá esse estudo de mercado? Ele envolve uma pesquisa de campo apenas focada em coleta de dados? Ela vai fazer uma ferramenta buscando dentro da rede social? Como é isso? Então, tanto dentro das redes sociais, a coleta de dados na rua é muito importante. Vamos dizer que seja um produto que vem no supermercado. Certo. Qual o melhor dado que você vai conseguir colher? No supermercado. E é um supermercado. E é um supermercado, fazer uma pesquisa. Às vezes essas pesquisas vão de 6 meses. Existem empresas especializadas só nisso. Existem empresas profissionais especializadas só nisso. Uma necessidade a gente contrata. Quando for uma coisa muito grande, vamos dizer assim, que exija
uma quantidade maior de colaboradores, a gente contrata. Quando não, a gente faz através até de uma campanha nas redes sociais, a gente vai colhendo esses dados para que em gráficos, né, coisas reais, de fato, para que a gente venha ofertar para o cliente, oferecer, né, apresentar ao cliente os resultados para que ele venha fazer um lançamento mais assertivo daquele produto ou serviço. Quando a gente tem visto isso, por exemplo, eu sou de uma época que o Facebook, se você postasse uma mensagem, vamos pensar em fanpage, já que a gente está falando aqui de marketing, numa fanpage, ela chegaria a um percentual bom de seus seguidores. Isso não acontece mais. Não, hoje em dia, o alcance, né? Isso. Fala, pronto, então, exemplo, uma mensagem da empresa Tony, se ele tivesse 100 seguidores, na minha época eu diria que pelo menos uns 30 receberiam essa mensagem. Não, hoje em dia já é justamente uma forma de monetizar isso. Obrigado. É uma forma de monetizar. O Facebook agora, para você ter um alcance maior, você vai ter que pagar. O Instagram também limitou um pouco. Embora o Instagram hoje está tendo uma aceitação, está tendo um resultado muito, muito maior que o Facebook hoje em dia. Até o público também. E a gente trabalha hoje muito Instagram para negócios. E vem funcionando bastante para a empresa de uma forma, usando tecnologia e dados. Bem diferente. Hoje, quando se pensa nessa questão de relacionamento, além de chegar, o que é que o marketing pensa em termos de conteúdo e de relacionamento mesmo, de troca de informações? Porque pouco tempo atrás, ou até hoje praticamente, quando a gente falava de serviço de atendimento ao cliente, o SAC, né, era o telefone. Você ligava, tinha o telefone, vinha na embalagem, ou vem ainda na embalagem, você ligava e dizia, olha, tive problema com o produto, quero trocar, ou a informação está errada, quero denunciar. Hoje esse saque está na rede social, não está? Hoje tem um saque automatizado na rede social e tem muitas empresas que usam até os direct do Instagram, direcionando para o WhatsApp, entendeu? Que dá esse atendimento ao cliente, porque você fica mais próximo ao cliente. Realmente, essa aproximação facilita, fideliza. Fideliza é muito importante, mas muito importante mesmo, essa fidelização através das redes sociais. E como uma empresa deve pensar isso daí? Exemplo, como ela deve pensar a estruturação disso daí? Exemplo, qual a dica que você dá para uma empresa, para um telespectador hoje que está assistindo? A gente falou da papelaria, mas a gente pode falar de uma borracharia, das mais variadas, de uma clínica médica, de um consultório, de um hospital. O que é que ela deve pensar? Tipo, olha, para eu estruturar minha parte de marketing, para eu poder ouvir e falar com o meu... Eu devo estruturar dessa maneira. Como eu penso isso? Hoje, abrindo aspas isso aí, hoje tem muita gente que não vê a importância ainda da rede social no teu negócio. Então, o que eu aconselho é o seguinte, contrata um profissional em marketing na área voltada para a comunicação digital, ou uma agência que seja, contrata um profissional. Se você não tem segurança ainda dos resultados, faz um teste de 3 a 6 meses. Avalia isso aí e tente ver com essa consultoria em um curto prazo de tempo os resultados que você vai ter, a empresa vai ter, que de fato vão ser grandes resultados, isso eu garanto. Porque o mundo hoje é digital, o mundo é digital, as pessoas andam com o celular o tempo todo, é WhatsApp, é Instagram, até no semáforo você para, tá as pessoas ali usando o Instagram, parou, pega para ver um recado. Então o mundo é digital. Então através dessa comunicação digital, desse contato que a gente tem que ter com o público através da nova comunicação, vamos dizer assim, a gente tem que tirar proveito disso para fazer com que a gente elabore essas campanhas junto aos nossos clientes para ofertar um conteúdo, de fato um conteúdo substancioso para eles e com isso trazer resultado para nossas empresas. Ou para as empresas dos meus clientes, é isso que eu faço, né? Quando se tem a venda, o que é que se pensa de pós-venda e qual a importância dela? Pós-venda, pronto. Aí vem a questão de
do meu caso aí, da tecnologia. A gente vender, o mais importante da venda é o pós-venda. Para mim sempre foi isso, você conquistar o cliente e continuar conquistando, você trazer, fidelizar esse cliente. Através de rede social, sim, você consegue isso, através de tecnologia, através dos bancos de dados, porque você ter aquele contato com o cliente. Muitas empresas, tipo concessionárias de carros, marcas de carros, fazem isso. Você compra lá uma marca de um carro, ele está sempre em contato com aquele cliente, já avisando que daqui a 2, 3, 4, 5 anos ele vai lá trocar por outro mais novo. Então, é esse contato que a gente tem que fazer. É muito importante e muita empresa, até pequeno porte, às vezes não usam disso, até por falta de informação, vai ao Sebrae. Procura ajuda do Sebrae. Se não quiser contratar ou não poder contratar uma empresa, não tiver verba suficiente para contratar uma empresa de marketing ou um profissional, vai ao Sebrae, que o Sebrae dá toda assistência. Isso nesse tamanho. Quando a gente faz hoje um trabalho de marketing, tem muita gente que quer resultado imediato. Nas redes sociais, que as coisas são tão dinâmicas e já é possível ter resultados imediatos, ou como o Tony Soares, especialista em marketing, hoje sugere para essa empresa pensar esses resultados em termos de planejamento. Quanto tempo leva o planejamento? Quanto tempo para começar? É claro que tem suas diferenças cada setor, mas cada área, mas para começar a dar resultado, um plano estruturado de marketing, principalmente pensando em redes sociais, ele deve ter que espaço, que durabilidade para poder ser sustentável? Veja bem, o resultado ele é atrelado ao que você entrega nas redes sociais. Para você ter uma boa audiência, você tem que entregar um bom conteúdo. Então, vamos voltar de novo ao Instagram para ficar mais fácil explicar. Existem empresas que tem aquela pessoa responsável que está com o Instagram da empresa, que ele tem uma facilidade na comunicação. Certo. Né? Lógico que isso vai trazer mais seguidores. Aumentando o número de seguidores, vai aumentar a audiência. Aumentando a audiência, a conversão em venda é fato. Certo. Agora, isso você tem que elaborar campanhas, você tem que ter textos, realmente também. O que você escreve, há uma grande influência no resultado final que você vai ter. É o copywriter, né? Você escrever, fazer uma cópia, escrever com um texto, ter um texto persuasivo, de acordo com aquela campanha, de acordo com aquela publicação que você está elaborando. Resultados não são do dia para a noite. Não existe isso, você ter resultado do dia para a noite. Acontece sim. Por exemplo, tem uma campanha política, coisas que são rápidas, você elaborar sim, através de tecnologia, através de monitoramento diário, que a gente tem um trabalho de monitoramento diário, que a gente busca o quê? A entrega do teu produto, a entrega das publicações, a entrega do que você posta nas redes sociais para aquela audiência que você quer de uma forma mais rápida, isso sim. Agora, esse trabalho de busca de seguidores, e transformar seguidores em clientes, que eu acho que é mais ou menos isso que você quis dizer num resumo, né? Eu acho que eu pulei alguma coisa, mas tudo bem. Transformar seguidores em clientes, isso aí de fato requer um certo tempo e vai de acordo com o conteúdo entregue por cada empresa. Um trabalho, de uma certa maneira, exemplo, a gente está em Alagoas em que eu diria que 90% das empresas não tem um planejamento anual delas. Não. Independente de marketing. Ela não sabe o quanto ela vai gastar no mês de abril, ela não sabe o quanto vai pagar de imposto, ela não sabe se deve contratar, se deve demitir. As campanhas são feitas quase que tipo, eita, precisamos fazer a campanha. O quanto isso daí significa para essa empresa em termos de não assertividade, em termos de não ter bons resultados? O planejamento anual, o controle financeiro, está tudo atrelado ao marketing. Por quê? Eu vou, para exemplificar isso aí, essa falta de planejamento, houve uma empresa a qual a gente prestou consultoria, as pessoas tendem a dizer, tudo é culpa do marketing. Quando a empresa, eu contratei um profissional em marketing, ou uma empresa, e aí não vi resultado. Então você tem que analisar, para o marketing funcionar, a gente produz também o conteúdo,
conteúdo para entregar à tua audiência um conteúdo relevante, beleza. Mas se teu atendimento não funciona, a gente faz o marketing e você destrói com um péssimo atendimento. Então isso não funciona. Controle de estoque, planejamento anual. Então teve várias empresas assim que aconteceram que a gente percebeu que essa falta administrativa, essa falta de administração da empresa realmente compromete o trabalho no marketing. Então uma coisa é ligada à outra. Esse planejamento anual de fato é necessário. O controle de estoque, o planejamento financeiro que diz respeito também ao planejamento anual. Então, se você não faz isso, nada funciona. Aí, realmente, as pessoas olham e dizem, é culpa do marketing, mas não é culpa do marketing. Não, é culpa do planejamento como um todo. Tony, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. A gentileza ter aceitado o nosso convite, vir aqui falar sobre isso, explicar para as pessoas que precisam saber desse planejamento. Verdade, obrigado. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta já. Nossa, bonita essa história. Não é tão bom a gente poder fazer uma história brasileira? Poder filmar o Brasil. Poder emocionar as pessoas com uma história assim. E um país jovem que vai se conhecendo também através dos seus filmes, né? Acho que o público consegue perceber a qualidade das produções nas diversas telas, né? Não é só a tela do cinema também. Tem as séries que chegam a qualquer lugar. A gente produz praticamente mais de uma centena de filmes no Brasil, de vários gêneros diferentes. Audiovisual brasileiro, grande como o Brasil. Assista, recomende, valorize o que é seu. Ancine e Governo Federal. A senhora me viu. Eu sou negro. Atravessou a rua. Você é bandido. E do outro lado eu olhei, tinha 2 rapazes brancos e ela foi assaltada. Eu estava no ônibus com meu ex-marido, que é branco. Teve uma blitz, eu, a única mulher negra, fui a única a ser revistada. Eu nunca fui parado numa blitz. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Eu recebo aqui o especialista em Direito do Consumidor, Gustavo Costa. Muito obrigado, Gustavo, por ter aceitado o nosso convite. O Dia das Crianças está chegando. Quais cuidados os pais, os familiares precisam ter na hora da compra desses presentes? Primeiramente, bom dia. A primeira coisa que o consumidor deve fazer aí as compras, independente do evento ou do dia, é pesquisar. Pesquisar bastante, para evitar que ele compre o produto na primeira loja que encontrar ou na loja que tenha uma promoção de um produto que agrade, ou seja, fazer a compra por impulso e depois sair circulando pelo shopping onde teve a compra, pelo centro da cidade, se for o caso, e encontrar aquele produto com um preço bem mais acessível, né? Isso é muito comum. Temos pesquisas dos órgãos de governo anualmente, onde mostram que o mesmo produto, alguns produtos, o mesmo produto, de estabelecimento para estabelecimento, tem uma diferença de até 300%. É nesse momento que o consumidor se arrepende e volta até a loja desejando o cancelamento da compra. E não existe essa obrigação do lojista fazer isso. As trocas são difíceis de serem feitas nesse caso, o lojista sempre nega, mas em casos específicos, só por liberalidade dele, ele vai efetuar essa compra. Em que situações você pode ter a troca? A troca ela pode ser feita em 2 situações.
se a compra for feita fora do estabelecimento comercial, como diz o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, onde aquela compra que é feita por internet, por telefone, o vendedor vai até a sua casa. Nestas compras, esse artigo citado, ele dá direito de arrependimento por 7 dias. É aquele período de reflexão. E sem haver necessidade de motivo, o consumidor pode solicitar a troca. Compra feita no estabelecimento comercial físico, o consumidor não tem direito, exceto quando há uma promessa, uma oferta de troca pelo fornecedor. A gente tem visto também que, quando se fala de presente de criança, tem um selo, quer dizer, como quase todos também, mas um selo que demonstra, tem uma simbologia, que é o selo do Inmetro. Por que é importante? Qual a importância do selo do Inmetro? O selo de Inmetro é primordial. Por questão de segurança do seu filho, você deve sempre escolher o brinquedo que tem o selo de Inmetro. No selo de Inmetro tem indicação para aquele brinquedo da faixa etária que você deve comprar. Aquele selo, às vezes o consumidor, ele escolhe o brinquedo que não tem o selo porque geralmente é mais barato, não sabendo ele que aquela economia pode custar caro, porque no selo de Inmetro, como foi falado, tem a faixa etária e há um risco, quando você não compra observando o selo, de comprar produtos que numa faixa etária, principalmente de até 18 meses, a criança costuma colocar tudo na boca. Né? E é nesse momento que, comprando um produto como um carrinho de madeira, com tinta, a criança leva aquele produto na boca, leva aquele brinquedo na boca, a tinta pode saltar e causar um problema de saúde e até sério. Outro brinquedo que também não deve ser comprado para essa faixa etária são os brinquedos que têm pontiagudos, peças pontiagudas, que têm laterais cortantes e também que seja ou aquele brinquedo que monta, né, com peças pequenas, ou aquele brinquedo que as peças se soltam facilmente. É outro momento também que a criança nessa faixa etária de até 18 meses, ela pode colocar o brinquedo na boca. Principalmente peças pequenas. Peças pequenas. E ao ele colocar na boca, pode acontecer o engasgo, né, e o sufocamento, e pode levar até a morte. Tem dicas, exemplo, no sentido de nota fiscal? Tem loja que ainda não dá nota fiscal no recibo? Tem como exigir nota fiscal nesse sentido? O consumidor, a loja tem a obrigação de entregar nota fiscal. Certo. Mas caso isso não aconteça, o consumidor tem a obrigação de exigir. Ele tem que exigir para a sua própria segurança. Porque, eventualmente, aquele produto que ele comprou, aquele brinquedo, ele apresente defeito, o consumidor tem como solicitar o conserto do produto ou então, se não for possível, a troca do mesmo, mas tem que estar em mãos com aquela nota fiscal. Gustavo, você é um dos fundadores do PROCON aqui em Alagoas e a gente sempre pergunta, de uma certa maneira aqui no programa, como se viu a evolução da conscientização do público, do consumidor, ao longo desses anos. Hoje está bem melhor, ainda tem muito a percorrer. Eu queria a tua avaliação nesse sentido. Olha, isso é um trabalho de mais de 30 anos, é um trabalho de formiguinha, de conscientização dia após dia. É claro que já houve uma evolução bastante acentuada, mas nunca é o suficiente. Sempre há necessidade de melhorar. Onde é que há para melhorar? A melhorar a conscientização. A importância que o consumidor deve ter de pesquisar e não pesquisar depois, né? Daquela pesquisa onde o consumidor vai até um estabelecimento, compra por impulso e depois sai girando ali onde ele está procurando o presente para a criança e encontra aquele presente com preço mais barato, bem mais acessível, aí na hora que ele quer voltar e efetuar aí o cancelamento da compra. E não existe a obrigatoriedade do fornecedor fazer essa troca. A conscientização das empresas hoje também é maior? Também é maior, principalmente quando elas sentem no bolso, né? Há uma conscientização maior nesse sentido.
o brasileiro tem essa forma de agir ainda, né? Se não mexer no bolso, ele não se conscientiza, ele não se educa. Então, como existem autuações frequentes e pesadas, o consumidor hoje ele é bem mais preocupado em atender o cliente. Nesse fornecedor, uma das lutas que eu mais vejo de quem advoga na questão do direito do consumidor, de quem defende o direito do consumidor, é a informação. As empresas hoje ainda limitam bastante o acesso à informação quando o consumidor procura? Porque não é estranho, por exemplo, quando você tem informações como um cliente chega e faz assim, olha, eu preciso de tais dados. Ainda há hoje, por incrível que pareça, empresas que dizem, não podemos fornecer esse dado. Isso daí é contra a lei, não é? Totalmente contra a lei. O direito à informação está no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Então, é uma obrigação do fornecedor. Existe sim ainda, logicamente em proporções menores, empresas que dificultam aquele acesso. Existe algum tipo de informação que a empresa tenha direito a não dar? Exemplo, vou dar um consumidor que chega e faz assim, ainda não é uma relação de consumo, pelo menos eu acredito, você pode me dizer se eu estou correto. Quero solicitar um cartão de crédito. O seu foi negado. O consumidor faz. Por quê? Não podemos disponibilizar isso. O fornecedor ele pode negar, né, certo, isso é importante. O cartão de crédito, o crédito ao consumidor, mas ele tem a obrigação de informar. A informação é um direito do consumidor que consta no Código de Direito do Consumidor. Então, negar sim. A autorização de crédito pode ser negada por qualquer fornecedor. Agora, ele tem que informar ao consumidor, ao cliente, o motivo por que está negando. Isso daí, independente, isso também pode acontecer na parte de telefonia. Assim, se eu pensar 10, 15 anos atrás, você poderia ligar para a telefonia para pegar algum dado e isso daí fosse negado ou não dado. Lembra da telefonia fixa? Quer dizer, eu quero ter acesso a quanto eu consumisse e chegava a ser negado o quanto você tinha de consumo. Não tínhamos tecnologia. Pelo menos nesse campo isso melhorou bastante, né? Melhorou principalmente porque existe hoje uma lei específica sobre telefonia e nessa lei ela determina que todas as informações referente a qualquer consumo ou qualquer informação solicitada pelo consumidor, ela seja fornecida, principalmente as de até 6 meses que foram utilizadas ou que foram cobradas. Isso tem que ser colocado. Estou aqui com o Gustavo Costa, ele é especialista em direito do consumidor. Quero agradecer bastante, Gustavo, por ter aceitado o convite e dado essa entrevista para a gente. Nós aqui agradecemos a oportunidade de esclarecer a população. A gente agradece a você pela audiência, espero uma próxima oportunidade. Até mais.